Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Vamos repercutir uma ação movida por uma seguradora. Ela está processando uma pessoa, que no caso é um ator, para que ele restitua o valor pago no conserto de um carro que foi atingido por ele. Estamos falando de R$13 mil de ressarcimento. Essa cobrança, será que ela tem amparo legal? Como agir então num caso de colisão quando você, ouvinte, é o culpado? Devemos pagar a franquia do outro carro? Vamos conversar sobre essas dúvidas agora com o advogado, presidente reconduzido da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia e também preside o Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito e integrante do Comitê Gestor de Segurança Viária, Dr. Danilo Costa. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. É sempre uma satisfação estar aqui colaborando com esse programa tão magnífico que faz um serviço aí de altíssimo nível para a população brasileira. Muito obrigado, doutor Danilo. Vamos a essa situação então, doutor Danilo. O senhor está ali dirigindo o seu carro e, por acaso, num acidente, comete ali uma colisão traseira. Normalmente, quem bate atrás é o culpado. Aí, naquela conversa que você faz com o proprietário do carro atingido, sempre rola aquela conversa, né? Eu vou pagar a franquia, está tudo resolvido. Mas, pelo jeito, não é bem assim não, né? Não é bem assim, e sobre esse aspecto aí a gente vai falar sobre algumas variáveis, né? Primeiro, dizer que essa matéria é direito do trânsito misturado com responsabilidade civil. E como você disse, quase sempre quem colide na traseira é o culpado, porque nem sempre há essa culpabilidade. Então é uma presunção de que a colisão traseira foi culpa de quem colidiu na traseira do veículo, seja por não guardar a distância, seja por não ter a atenção, mas existem situações em que quem estava conduzindo o veículo da dianteira e que teve seu veículo abalroado na traseira, ele pode sim também ser o culpado por esse acidente, como, por exemplo, não ter os sinais luminosos em funcionamento antes dessa colisão traseira. Já no aspecto de responsabilidade civil, realmente a relação contratual que existe entre a seguradora e o dono do veículo, ela não se estende àquele quem deu culpa ao acidente, por isso que a gente fala de responsabilidade civil. E aquele que deu culpa ou razão deve indenizar materialmente, moralmente, aquela ocorrência que causou. Então, devido a esse aspecto, é que a pessoa que causou o acidente, mesmo que ele pague a franquia da pessoa que não tem nenhuma culpa no acidente, a seguradora pode sim ter esse direito de regresso e pedir o ressarcimento de todos os valores gastos para consertar o veículo do seu segurado. É bem curioso isso, porque normalmente as pessoas acham que fazendo este acordo, eu vou aqui pagar a franquia, está tudo resolvido. Não é bem assim, porque lá na frente pode responder por esse processo de indenização. Com certeza. A seguradora, a partir do momento que ela indeniza o veículo do seu segurado com quem ele tem a relação contratual, ele faz o conserto do veículo, reúne todas as despesas com aquele acidente, verifica quem foi o causador do acidente e depois disso ele ingressa com a ação judicial pedindo o ressarcimento de todos aqueles valores gastos com o conserto do carro do segurado. Então, a gente precisa ter bem atenção para que as pessoas consigam realmente definir de quem é a culpabilidade e às vezes não se restringir àquela pergunta nos acidentes de trânsito. Se você tem seguro, e aí por a pessoa ter seguro, eles fazem ali algum arranjo que seja bom para os dois, mas isso futuramente pode trazer problemas para quem fez esse arranjo. Então não é nada abusivo a seguradora fazer esta cobrança, a pessoa pode responder e vai ter ali que fazer uma boa defesa para não ter que pagar esse valor todo. Exatamente. Isso é um direito da seguradora completamente legal a pedir esse ressarcimento da pessoa que deu causa ao acidente. Então vamos à situação em si. A pessoa provocou uma colisão, como o nosso ouvinte que se envolve numa colisão de trânsito deve agir? Ele deve procurar o órgão de trânsito, não havendo vítimas, retirar o carro da via, porque isso, inclusive, hoje ainda tem penalização com multa. Então, não havendo vítima, retirar o carro da via e entrar ou nos sistemas das secretarias municipais de trânsito ou dos departamentos estaduais de trânsito para
vá registrar a sua ocorrência com a sua versão. Lembrando sempre, na via não é o local de se discutir de quem é a culpa ou de quem não é. Você deve pegar os dados do veículo, se o veículo parar, você pegar os dados de quem está conduzindo o veículo e assim levar a ocorrência com a sua versão, que o órgão de trânsito, assim como o judiciário, vão decidir quem é que é realmente o detentor da responsabilidade daquela colisão ou daquele acidente de trânsito. Doutor Danilo, então vamos explicar novamente um ponto muito importante que o senhor falou. Normalmente quem bate atrás é culpado, mas há as exceções. E como então fundamentar que a culpa não é da pessoa que bateu atrás? Aí a gente tem que usar todos os meios probatórios que o direito admite. Prova testemunhal, prova fotográfica do acidente de trânsito, registros, inclusive, de frenagem. Eu, inclusive, já tive no escritório esses registros, inclusive com perícia técnica, mostrando que o veículo que colidiu da traseira fez a sua tentativa de frenagem a muitos metros de distância e o carro que estava à frente, que estava parado numa via de muita velocidade e parado num local indevido. Então, todos esses aspectos aí, que é a prova testemunhal, documental e pericial, devem ser reunidas e trazidas para retirar essa presunção de responsabilidade de quem colide na traseira. Doutor Danilo, vamos agora a uma outra questão que envolve sempre essa situação do direito de trânsito, uma colisão traseira, e as pessoas vão para aquela conversa sobre o prejuízo. Então, só para o nosso ouvinte ter a ideia, pagar a franquia do carro que foi batido não é garantia que o prejuízo ou o ressarcimento vai ficar só ali. A seguradora, então, poderá então pedir este valor de volta do que foi pago neste conserto. Mas e se, no caso, a pessoa se negar também a fazer o pagamento dessa franquia do carro atingido, como fica? Aí, normalmente, nesses acidentes de trânsito, o próprio segurado paga a sua franquia e ingressa com uma ação judicial reivindicando do causador do acidente todos os danos que não foram ressarcidos pelo seguro. Nesse caso, a própria franquia e talvez algum dano moral ou material oriundo de lucros cessantes. A pessoa que utiliza o veículo para trabalhar, como às vezes os motoristas por aplicativo, ou as pessoas que dependem do veículo para se locomover e exercer as suas atividades profissionais. Então, sempre que houver essa colisão, a pessoa que der causa, se não indenizar a franquia, você deve entrar com ação judicial para que ele pague a franquia do seu veículo e a seguradora é quem fica com essa outra parte de reivindicar, se quiser, todo o conserto e os gastos feitos com o veículo, que não seja a franquia. Doutor Danilo, saindo desse assunto que é tão importante, veja um outro aqui que o senhor gostaria de falar conosco aqui na Rádio Justiça, é sobre as novas funcionalidades da carteira digital de trânsito. Exato, Sérgio. Nós temos aí falado muito no seu programa sobre a desburocratização dos serviços de trânsito e a digitalização desses serviços. Então, a gente está tornando isso cada vez mais realidade. O Senatran e o CERF têm desenvolvido a carteira digital de trânsito, que no termo em inglês chama Wallet, e com o máximo de convergência possível. E dentro disso, nós conseguimos trazer novas funcionalidades para a carteira digital de trânsito, que agora é a compra e venda de veículo com assinatura digital pelo gov.br. Então, hoje, 2 cidadãos conseguem vender os seus veículos entre eles, então um comprador e um vendedor, através da carteira digital de trânsito e com assinatura digital do gov.br, sem necessidade de ir a cartório. Só mantém a necessidade ainda daqueles trâmites burocráticos de pagar taxas dos Detrans e fazer a vistoria veicular de transferência. Somando-se a essa nova funcionalidade, a gente já tem agora consulta de multas, já tem consulta da CNH, já tem indicação de principal condutor e já tem pagamento de multas com desconto no Sistema Nacional de Multas Eletrônicas, SNE. E, doutor Danilo, nesse caso da transferência de veículos, como o nosso ouvinte também tem que ficar atento contra fraudes, já que pelo sistema normal nós acompanhamos alguns casos de transferências fraudulentas e agora pela via digital, há uma insegurança? Como o senhor vem acompanhando isso?
Eu acredito que a via digital ela traz mais segurança porque nós fugimos do papel e do documento e nós ficamos com total rastreabilidade das negociações. Então, através da carteira digital de trânsito, essa transferência vai ter que ter o CPF do comprador, o CPF do vendedor, vai ter que ter assinatura validada eletronicamente pelo sistema do governo federal, que é o GovBR, e assim a pessoa vai poder entabular o seu negócio fazendo toda a verificação, pelo menos documental, de que aquele veículo está apto e regular, até porque para que ele seja comercializado eletronicamente, ele já tem que ter o CRV digital, que é o DUT digital, e o CRLV digital. Então, a procedência e a existência e a regularidade daquele veículo, elas já estão comprovadas a partir do momento que ele se torna apto a ser vendido digitalmente. O cidadão ouvinte deve ficar muito preocupado a transação financeira, que ele só deve realmente assinar e fazer a transação depois que tiver recebido um sinal ou totalmente aquele valor, para que ele não transfira o veículo e fique sem receber a quantia pela venda daquele veículo. É um ponto muito importante. Dificilmente as pessoas ficam ali seguras de fazer esse procedimento, mas então o certo é combinar o quê? Um sinal, um pagamento total? O que o senhor recomenda? Eu recomendo que seja feito o pagamento de um sinal e que aí você faça a divisão da entrega do bem e da entrega do documento. Então você pede um sinal para fazer a parte documental, mas retém o bem material, que é o veículo. Ou, ao contrário, você entrega o bem material ao veículo e retém a documentação para que só seja liberada após o pagamento da parte final. Nunca entregue o veículo e faça a documentação sem receber a integralidade do seu valor. E uma terceira opção é todos entrarem aí em algum consenso, marcar um lugar seguro, um escritório, um shopping ou alguma loja de veículos e fazer toda a negociação dentro daquele ambiente e dali já sair com o veículo entregue, transferido e com pagamento realizado. Doutor Danilo, uma última questão a respeito das consultas públicas do Senatran. Quais assuntos temos nessas consultas públicas? E vemos ali as placas dos veículos. Essa placa do padrão Mercosul, ela vai chegar uma época que ela vai ser obrigatória? Na verdade, as consultas públicas, Sérgio, e eu sempre clamo pela participação da sociedade, e o Senatran, através do seu secretário hoje, o Frederico, também pede essa participação, é para que realmente o cidadão fale e questione o que acha que deve mudar nessas legislações, os especialistas também. Por exemplo, nós temos a consulta de vistoria veicular agora, que pode ser uma oportunidade de se falar da autovistoria, do próprio cidadão, através de um aplicativo ou de um sistema, ou do governo, ou particulares, fazer a vistoria do seu veículo e, complementando todas as informações, ele conseguir transferir seu veículo automaticamente. É uma tendência e que pode acontecer. Quem não se sentir seguro vai até uma empresa credenciada para fazer. E nas placas Mercosul não vai haver nunca uma obrigatoriedade dessa transição, mas toda a nossa frota paulatinamente vai fazer essa conversão para as placas padrão Mercosul, porque os novos emplacamentos só serão feitos com essa nova placa de sinal de identificação e todos os serviços de trânsito que afetem com mudança de município, mudança de alguma variável do carro, esse veículo também vai precisar trocar a sua placa de identificação e assim paulatinamente, quando houver perda da placa, também não há uma nova substituição por uma placa cinza, até porque ela não existe mais, então vai haver uma substituição paulatina e gradual de todas as placas até que a gente chegue aos 100%. Muito bem, doutor Danilo Costa, conversando conosco aqui na Rádio Justiça, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB da Bahia, preside ainda o Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, integrante do Comitê Gestor de Segurança Viária. Doutor Danilo, uma curiosidade, por que o nascido em Salvador é soteropolitano, hein? Na verdade, o sotero vem de Salvador, e nós tivemos aí uma cidade grega, Soterópolis, com um imperador Sotero, e aí no latim Sotero ficou como Salvador, e assim nós, como temos muitas palavras em latim, acabou que o nascido em Salvador virou soteropolitano, exatamente da palavra do Salvador em latim.
Muito bem, doutor Danilo Costa, obrigado também pela aula sobre a origem da palavra soteropolitano. Até uma próxima, um grande abraço. Muito obrigado, um abraço e estamos sempre à disposição.